Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 18. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem e que não conheceram, como lhes dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardara até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos numa série de mensagens sobre as igrejas, as quais Jesus dirige de forma muito direta. Igrejas situadas na região da Ásia Menor, se situavam na região da Ásia Menor. Igrejas chamadas igrejas do Apocalipse. E hoje nós chegamos aqui nesta igreja, a igreja de Tiatira. Rapidamente, irmãos, Jesus recebe de Deus uma revelação e Jesus, então, através do anjo, do mensageiro, está no primeiro capítulo de Apocalipse, envia uma mensagem através de um acontecimento espetacular. João está ali numa ilha chamada Patmos por causa do testemunho do Evangelho, e ele está lá, tinha sido pastor em Éfeso. João tinha andado com o Senhor e agora provavelmente ele está no final da sua carreira, exilado. Até hoje é um grande mistério como que essa carta, como que esse escrito saiu daquela ilha e pôde se tornar, quem sabe, uma encíclica, uma carta que viajasse por todas as igrejas, mas ela chegou até nós, quase 2000 anos depois. Apocalipse é escrito em códigos, de maneira que talvez as pessoas que perseguiam a igreja não viessem a entender. Mas para as igrejas a mensagem é muito clara, com raras exceções de alguns termos. A mensagem de Jesus para as igrejas é uma mensagem muito clara. Nós já vimos na igreja de Éfeso, a primeira a qual Jesus dirige, que, embora sendo uma igreja que trabalhava muito, laboriosa, era uma igreja que estava fazendo as coisas de forma mecânica e o amor, a paixão havia sumido. A igreja trabalhava muito, mas já não amava tanto Jesus. Com a igreja de Esmirna, aliás, é uma igreja em que sobre a qual Jesus não faz nenhuma reprimenda. Mas pelo contrário, Jesus elogia esta igreja, dizendo que aqueles irmãos tinham uma tribulação difícil, que pioraria ainda, mas que Jesus conhecia claramente o que aquela igreja estava passando. A igreja de Pérgamo, Jesus tem algumas questões contra aquela igreja. Havia ali um grupo de pessoas que estavam ensinando a doutrina de Balaão, um relacionamento com Deus com base
no materialismo, poderíamos assim dizer. E Jesus diz que ele é a espada de dois gumes, afiada, e que aqueles irmãos precisavam colocar a sua vida em ordem. Com a igreja de Tiatira, nós temos, irmãos, também algumas reprimendas da parte de Jesus, que precisamos, de forma consciente, analisar a nossa própria vida. Eu volto a dizer e volto a insistir, é a ação individual de cada pessoa numa comunidade local, que reunidas as ações de outras pessoas, fazem a ação de uma igreja. Quando Jesus escreve a igreja, ele está escrevendo para a gente, irmãos, que estava caminhando com ele, ou que pelo menos tinha começado a caminhar com ele, e que é um cristão, é alguém que, por um momento, não quero julgar aqui se somente por um momento, mas quem sabe, num primeiro instante abraçou a fé cristã e começou a caminhar com ele, e depois tomou um outro rumo. Mas na igreja de Tiatira tinha irmãos que não tinham se desviado da fé, que estavam caminhando piamente com ele. A introdução, irmãos, desta mensagem, eu aqui quero deixar bem claro, ela é exatamente as palavras usadas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes num dos seus comentários. Então, a introdução, eu acho por demais importante a gente começar assim para que fique muito claro, porque eu não sei a fonte que o reverendo Hernandes utilizou para chegar a essa conclusão da forma aqui na introdução. Então eu quero citar as palavras do jeito que ele falou. Ele diz assim: a maior parte das cartas é dirigida a igrejas de importância, mas esta é para a igreja menos importante das 7. Tiatira não era nenhum centro político ou religioso. Sua importância era comercial. Ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Por este caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Tiatira era sede de vários grêmios de comércio importante, de lã, de couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Aliás, irmãos, quem leu já o livro de Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias, quem sabe hospedado no hotel da época, ouviu que uma cantoria, alguns cânticos, e ele vai até a beira de um rio, e lá ele encontra algumas mulheres louvando ao Senhor. Uma delas se chamava Lídia, que era vendedora de púrpura. Ela era natural de Tiatira, porém estava em Filipos. Mas era natural de Tiatira, aqui dessa região de onde estava essa igreja. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios, dessas associações. Não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era perder as esperanças de prosperidade. Cada grêmio tinha sua divindade titular. Nessas reuniões havia banquetes com comida sacrificada aos ídolos e acabavam depois em festas cheias de licenciosidade. Grifo meu agora, licenciosidade especialmente na área sexual. O que os cristãos deviam fazer nessas circunstâncias? Transigir ou progredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou ser esperto? Qual é a posição do cristão? Se sai do grêmio, perde a sua posição, reputação e lucro financeiro. Se permanecesse nessas festas, negava Jesus. Nessa situação, surge uma mulher, Jezabel. Fingiu ser a solução. Disse ela, para vencer Satanás, é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Não se pode vencer o pecado sem conhecer o pecado profundamente e pela experiência. É dentro dessa cultura que essa igreja foi colocada. Era uma igreja forte, crescente, e aos olhos de qualquer observador parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Agora, como é que Jesus realmente via esta igreja? Portanto, irmãos, nessa noite eu quero conversar com vocês. Tiatira, a igreja sob os olhos de Jesus. Tiatira, a igreja sob os olhos de Jesus. Verso de número 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Ao anjo, provavelmente uma expressão
que simbolizaria o pastor da igreja. Há quem pense de forma diferente. Particularmente, acredito que existem grandes chances de ser realmente o pastor da igreja, aquele que leria a carta de Jesus para aquela igreja. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Note agora, irmãos, que esse Cristo aqui apresentado e descrito pelo apóstolo João é alguém bastante diferente daquele com o qual ele tinha convivido os 3 anos, enquanto Jesus estava ainda encarnado, caminhando aqui, tabernaculando entre o seu povo. Jesus, se nós tomarmos como referência aquilo que registrou o profeta Isaías, era alguém que não tinha muita formosura, que não chamava muita atenção. Mas certamente, irmãos, Jesus, por causa da experiência que ele tinha com seus discípulos, ele não era alguém que causava medo nem espanto. Embora quando ele abria a sua boca e falava em nome de Deus, falava como quem tinha autoridade. Ninguém podia tocá-lo. Mas a sua aparência, irmãos, não era horripilante, mas também não causava nenhum espanto com relação à sua beleza. Sua aparência era de um homem comum. Não poderíamos fazer muita questão se ele assim passasse na rua e cruzasse por nós nos dias de hoje. Porém, essa descrição aqui, feita em Apocalipse, diz que o Filho de Deus agora tem os olhos como que chama de fogo. Ou seja, a sua figura agora, irmãos, é diferente. É aquele que tem agora os olhos que podem transmitir, ou que desses olhos agora sai luz, que esclarece, que ilumina. Luz agora que quando é colocada em funcionamento, as trevas têm que ir embora. Mas essa luz aqui é colocada, irmãos, no sentido de que agora ele faz um julgamento, e ele sabe do que estava acontecendo na igreja em Tiatira, tal como sabia também em relação às outras. Jesus manifesta, portanto, o seu conhecimento sobre a igreja. Ele vê tudo, conhece tudo, sonda, penetra, perscruta, nada escapa ao seu conhecimento. Diz que ele conhecia as obras daquela igreja. Jesus faz questão de frisar, é uma igreja que trabalhava muito. Uma igreja que era pau patrão da obra. Uma igreja que levantava a sua mão quando alguém pedia, vamos fazer a campanha tal, fazia. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer. Vamos construir tal coisa, vamos fazer. É uma igreja sempre disposta. A igreja também, irmãos, tinha um amor profundo. Diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira fazia as coisas e fazia com amor. Tinha no seu coração uma devoção pelas coisas de Deus, pelo trabalho de Deus e pela obra. E também pela pessoa do Senhor Jesus. Por que não dizer? Jesus não fala, não há nenhuma reprimenda nesse sentido. É uma igreja também, no verso 19, que tem uma fé que é destaque da parte de Jesus. Jesus gostava muito de destacar a fé das pessoas. Faça conforme a tua fé te salvou. Porque é um ingrediente principal de quem quer se relacionar com Deus. O próprio Novo Testamento nos fala, irmãos, lá em Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que recompensa quem o busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa igreja tinha fé. Essa igreja também, irmãos, tem o serviço. Uma igreja que é serva. Uma igreja que não espera, do ponto de vista religioso, receber alguma coisa em troca pelo seu trabalho. Uma igreja perseverante. Certamente aquela igreja, em virtude do tempo decorrido, permanecia na fé, na sua caminhada. E ainda diz que aquela igreja, irmãos, uma igreja que era crescente. O verso número 19 diz que as obras daquela igreja naquele momento eram mais numerosas do que as primeiras. Ao contrário do que muita gente pensaria, aquela igreja, irmãos, no decorrer do tempo, ao invés de declinar no seu trabalho, ela tinha uma crescente. Ou seja, se fosse contar o que a igreja fazia, ela naquele momento estava fazendo muito mais do que quando ela começou. Aquele que vê tudo estava ali, com os olhos de fogo, colocados sobre todos os irmãos naquela igreja. Mas veja bem, irmãos, que no verso de número 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram.
Embora, irmãos, Jesus conhece aquela igreja profundamente, aqueles irmãos, e aqui João utiliza a mesma palavra, eles também, de certa forma, queriam conhecer uma outra coisa, e nós já vamos descrever daqui a pouco. Mas é um tipo de conhecimento que poderiam levá-los à ruína. Certamente, irmãos, dentro de qualquer comunidade cristã, existem aqueles que já são do Senhor e aqueles que não são. Eu e você não temos os olhos de fogo, mas o Senhor Jesus tem. Lá em Timóteo, diz claramente que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Não cabe a mim nem a você, irmãos, traçarmos qualquer descrição física ou externa de quem é ou de quem não é. Não cabe a mim, não cabe a você. Mas o Senhor conhece. Ele sabia naquela igreja quem era fiel e quem não era. Está no verso número 24. Quem era fiel e quem não era. Aqueles que estavam tolerando o pecado conhecido e aqueles que estavam rechaçando o pecado conhecido. Uma igreja laboriosa, mas que tinha sérios problemas. Qual era o problema dessa igreja, irmãos? Era uma igreja que não atentava para os limites da tolerância ao pecado. Verso número 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. E ela não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos de Jesus a praticarem a prostituição. Irmãos, que palavra dura que Jesus dirige a uma mulher, cujo nome era Jezabel. Confesso para os irmãos que, ao me deparar com esse texto, não dessa forma, da outra vez eu não tinha me atentado para esse aspecto, mas investigando um pouquinho mais, se você se lembrar comigo, você vai perceber que Jesus teve encontros com algumas mulheres no Novo Testamento cujas vidas foram profundamente impactadas. Jesus não tinha nenhum problema, irmãos, em abençoar, em mudar a vida de mulheres, mesmo aquelas que tinham uma reputação um tanto estranha. Jesus não tinha nenhum problema, por exemplo, embora carecendo de interpretação, é claro, uma mulher que não era da religião judaica e nem da estirpe judaica, chega diante dele e pede uma bênção, pede uma cura, pede uma intervenção na sua casa. Mas aquela mulher, irmãos, era cananeia. E Jesus elogia a fé daquela mulher porque ela insiste com Jesus e diz para eles, olha, eu sei que o Senhor não veio especificamente para os gentios, mas o Senhor veio, eu me contento com as migalhas que caí da mesa. E Jesus fala, que fé que tem essa mulher. E ela vai com a sua bênção nas mãos. Nós temos em João capítulo 4, Jesus conversando com uma mulher que era samaritana. Samaritana, odiada pelos pares de Jesus, pelos judeus, que tinha 5 maridos e o atual dela não era propriamente seu marido, então ela estava numa situação ilícita segundo a época. Mas Jesus conversa com aquela mulher de forma muito aberta e a evangeliza. E aquela mulher, irmãos, impactada com o evangelho, vai para a sua cidade, traz outros e anuncia o evangelho do reino. É para esta mulher que Jesus diz assim, ó, vem a hora e já chegou que os adoradores de Deus vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Em outro lugar, Jesus encontra diante de uma situação muito difícil. Uma mulher foi surpreendida em adultério. Seus algozes estão prestes a apedrejá-la. Jesus calmamente olhando para o chão, sem aderir àquela turba, àquele movimento, Jesus sendo incitado, provocado por aqueles homens. Jesus olha para a mulher e diz assim, olha, pode ir embora. Isso irrita muito quem estava prestes a apedrejá-la, porque eles olharam para o mestre anteriormente a isso e disseram, você não vai fazer nada, nós temos que apedrejar essa mulher, é o que estava na cabeça deles com certeza. Mas Jesus olha para eles e fala assim, ó, quem não tiver pecado algum pode atirar a primeira pedra. E aquela que tinha um pecado conhecido, declarado, Jesus manda embora. E justamente, irmãos, um pecado que tem a ver com a questão da sexualidade.
Mas aqui, em Apocalipse capítulo 2, com a igreja de Tiatira, Jesus trata desta mulher de forma, irmãos, bastante firme, dura, num certo sentido, sem amaciar, sem despedi-la, dizendo, ó, vai, o teu pecado está perdoado. Pelo contrário, Jesus aqui nesse momento está, irmãos, repreendendo severamente, até mesmo quem estava concordando com o comportamento daquela mulher. Qual é a diferença no trato de Jesus com as mulheres enquanto ele estava aqui e agora com esta chamada Jezabel que estava nessa igreja do primeiro século? Jesus ama o pecador, mas não aprova a tolerância ao pecado conhecido. Aquela igreja estava crescendo bastante, irmãos. Mas havia uma corrupção interior naquela igreja que precisava ser extirpada. Caso contrário, aquela igreja cairia em ruínas. Jesus estava reprovando aquela igreja por ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Enquanto a igreja de Éfeso, diz o texto bíblico, ela não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, aquela igreja era licenciosa com esta mulher. Alguns estudiosos indagam se esta mulher realmente se chamava Jezabel, ou se foi dado a ela o nome Jezabel, fazendo uma referência à esposa de Acabe, um rei de Israel, cuja história é registrada lá no livro dos reis. Boa parte dos estudiosos acreditam que sim, e eu penso que também podemos caminhar nesse mesmo caminho. Porque o modo de operação da mulher de Acabe, da mulher do rei Acabe é exatamente o mesmo. Se você depois na sua casa recorrer ao livro dos reis e pesquisar, vai perceber que Acabe, um rei cujo pai tinha feito o que era mal perante o Senhor e que dá continuidade ao mal também feito pelo seu pai, Acabe se casa com a mulher cujo coração pertencia a Baal. E aquela mulher incita também o seu marido a servir a um outro deus, cujo nome era Baal. E aí Acabe, irmãos, faz uma profunda revolução no seu reino, construindo vários altares para se adorar um outro deus. Uma mulher completamente, irmãos, devotada às coisas anti-Deus. E ela faz a cabeça do seu marido. Certa feita, o marido dela queria comprar uma vinha que estava do lado dos portões do palácio de Acabe. Acabe já tinha muita coisa, mas ele queria a vinha de um certo homem. Ele foi lá conversar com o homem e diz assim, me dá o preço aí que você quiser. Eu quero comprar a tua vinha. Ele diz, eu não posso vender, eu não posso dar para você a herança dos meus pais, de forma alguma, não está à venda, não tem preço isso aqui. Acabe vai para sua casa totalmente chateado, de bico, senta lá no seu sofá, liga a sua televisão, fica chateado, com um beiço desse tamanho, e aí vem a mulher inteligente. O que foi? Eu fui comprar um terreno aí, que eu queria comprar aí uma vinha aí, e o cara não quis vender para mim, e eu estou aqui. Desanimado, triste. Imagina, não vou ser feliz sem aquela vinha. Certamente era isso. E a mulher diz assim, você não é rei não? É como se ela dissesse, você não é um homem? Você não vai fazer nada? Eu vou fazer. Eu vou dar essa vinha para você. Sabe o que aquela mulher fez? Ela mandou uma carta para algumas pessoas, dizendo exatamente o seguinte, contrata alguns vagabundos, vadios, é isso que a Bíblia diz, vadio, gente desocupada. Faz uma grande reunião, chama os chefes, e aí vocês vão pegar o dono dessa vinha e vai colocar ele no meio de todo mundo. E esses vadios vão chegar mentindo, dizendo que este dono da vinha prevaricou contra o rei. E quem fazia isso, irmãos, era morto. Isso aconteceu. Mataram o dono da vinha. E ela chegou para o seu marido e diz, olha, o dono da vinha está morto. Pode pegar para você. Seu rei
vai lá. E assim o rei levantou todo felizão. Sabe o que mais essa mulher fez? Ela mandou matar os profetas de Deus, irmãos. Se não fosse um funcionário do palácio que era cristão, de coração, embora Cristo não estava ainda naquela época, mas de coração de Deus, protegeu 100 profetas, 50 numa caverna e 50 na outra. Aquela mulher mandou matar profetas de Deus. Aí, de repente, depois de um grande tempo de sumiço, apareceu Elias. E Elias manda, vocês conhecem a história, manda vir os profetas de Baal no Monte Carmelo. E lá o fogo do céu desce, queima o holocausto, e os profetas de Baal são castigados, são mortos. Porque estavam levando o povo a adorar outros deuses, desviando o povo do caminho de Deus. Aquela mulher manda um recado para Elias: façam-me os deuses o que eles quiserem, se amanhã a estas horas, Elias, eu não fizer com você o mesmo que foi feito com os meus profetas, ou seja, vou cortar sua cabeça. E Elias vai embora, some, com medo daquela mulher. Irmãos, um homem que é casado com uma mulher dessa, não tem nada pior na vida. Quem pode com uma mulher dessa, irmão, que gosta de cortar pescoço dos outros? Não dá, né? Mas por outro lado também, irmãos, uma mulher casada com um homem banana desse, que são uma coisa, irmãos, que mulher também não suporta, é um homem banana. Devagar demais, que não toma decisão dentro de casa, que não resolve as coisas, que a mulher tem que tomar a frente de tudo. Não é machismo não, irmão, isso é coisa na Bíblia. Deus colocou a responsabilidade da casa em cima de nós homens. Nós é que é espiritual de nós. Liderança da casa. Família não é democracia, não. Eu falo em casa, família não é democracia. Isso é uma família. Democracia é essa bagunça que está no nosso país aí. Que em casa tem o pai, a mãe e os filhos. Necessariamente nessa ordem. Necessariamente nessa ordem. Segurança para as crianças, saber que tem o pai. Ô irmã, quando o teu marido resolve as coisas, como é que você faz? Travessa para o meio? Ele só é bom se ele resolver exatamente do teu jeito? Aí não dá, né, irmã? Fica para você pensar, essa conversa para outro dia. Conversa dentro de casa, conversa de cozinha. Senão vai lá para o YouTube e a turma vai ficar chateada. Aí vão falar que eu sou essas coisas todas aí. Jezabel, sabe o que ela estava fazendo, irmãos, lá na igreja? Ela estava fazendo o exercício da profecia. Olha o que diz aí. A si mesmo, verso número 20, se declara, profetiza e ensine. O que é que essa mulher estava ensinando, irmãos? Ela estava ensinando, de certa forma, vamos pensar um pouco no que significa a palavra profetizar. Profetes significa falar por Deus ou em nome de Deus. Falar por Deus ou em nome de Deus. Eu não sei como é que as pessoas usam esse adjetivo para si mesmo, essa qualificação para si mesmo de forma tão banal e tão fácil. Ou seja, dizer eu sou um profeta. Então, quando eu digo eu sou um profeta, o que eu falar é Deus falando. Eu não estou dizendo, irmãos, segundo o reformado, que quando a gente prega a palavra de Deus, nós não estejamos fazendo o exercício da profecia. Porque se a palavra que está aqui nessa Bíblia é a palavra de Deus, então a pregação é o exercício do ministério profético. É da parte de Deus é que a gente tem que falar, não tem invencionice. Agora essa mulher, irmãos, a si mesmo se declarou profetisa, ou seja, ela não tinha nada a ver com Deus. Não tinha nenhuma linhagem apostólica aqui sendo seguida. E estava ensinando. Mas ensinando o quê? Que se aqueles irmãos quisessem se dar bem na vida, se aqueles irmãos quisessem ganhar dinheiro, eles tinham que continuar naqueles clubes que eles frequentavam.
E tem mais, eles tinham que adentrar no conhecimento a respeito das coisas de Satanás, para que, tendo conhecimento por experiência, eles pudessem ser empoderados e assim vencer. E qual é o vencer deles? Ter os seus negócios preservados. Falsa doutrina que, com certeza, irmãos, encontrou um coração fértil ou corações fértil. Olha aqui para mim. Sabe por que tem gente dando profetada e cheia de revelação? Sabe por que tem esse povo, esses líderes assim? Porque tem gente que gosta. Então o povo tem o líder que merece. Enquanto tiver demanda, vai ter fornecimento. É isso que acontece. Eu conheço pessoas, irmãos, que casou com a pessoa errada, segundo a cabeça deles, porque a profecia foi dada. Ó, gente que tomou a decisão de não casar, porque uma profecia foi dada. Gente que resolveu mudar de cidade porque alguém revelou. Alguém revelou. Eu queria ir nesses negócios de revelação, irmãos, eu queria que, olha, eu sei que eu não devo fazer isso. Não devo fazer isso. Mas eu queria desafiar essa turma que revela as coisas. Me dá 6 dezenas para mim. Dá aí para mim, as 6 dezenas. Já que vocês sabem tudo. Não, só 4. Tá fácil? Vamos fazer o seguinte. Já que você gosta de revelação, revela os pecados do povo que tem aqui, os meus também. Que eu sei alguns aqui, que ninguém sabe. Algumas cobiças que a gente tem. Revela aí. Não. Umas coisas, umas invencionistas. Tinha outra coisa que eu queria colocar aqui, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam bem. Eu sou totalmente favorável ao ministério das mulheres na igreja. Aliás, irmãos, quer que uma coisa saia bem feita, rápido, organizado? Entrega para uma mulher fazer. Vai sair, ela vai dar um jeito. Ela dá um jeito de administrar marido, filho, trabalho e faz. Agora, eu perguntaria também para essa igreja de Tiatira, cadê os homens dessa igreja? Que deixam a mulher fazer um negócio desse? Cadê as pessoas de bem? É a ausência, irmãos, da direção. Você sabe que tem um estudioso que chega a falar que a Jezabel era a mulher do anjo da igreja, que era o pastor? Falei, acabou mesmo, né? Acabou. A mulher do pastor fazendo um serviço desse. Eu não acredito. Só um estudioso falou isso, mas não acredito. Não. Falta de arrependimento por aquilo que estava sendo praticado, irmãos. Agora olha aqui no verso número 22. Induzindo os irmãos da igreja a se prostituírem. Verso 22, olha o que Jesus fala. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha o que Jesus está falando. Vamos só retomar aqui bem rapidinho. O Jesus, no Novo Testamento, diz para a mulher, vai, não peca mais. Seus pecados estão plenamente perdoados. E aquela mulher passa a acompanhar Jesus. Mas para essa daqui, ele diz, olha, eu vou prostrar você de cama. Você vai ficar doente por causa desse pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ama o pecador, mas não tolera a tolerância ao pecado. Entendeu a minha redundância? Jesus não tolera a tolerância ao pecado. Esse é o problema. Segundo, o que está envolvido aqui é a qualidade de vida espiritual de uma igreja. É a qualidade de vida espiritual de uma igreja. E por isso Jesus diz claramente, não dá para continuar assim.
Arrependa-se, senão a coisa vai ficar muito feia. Olha o verso 23, que pesado. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda o quê, irmãos? Mentes e corações. Até os filhos dessa mulher vão sofrer as consequências do seu pecado. Quem está dizendo isso é o mesmo Jesus que morreu na cruz. É o mesmo Jesus que disse para aquelas mulheres que elas podiam caminhar com Deus, estavam com seus pecados perdoados, vai na bênção de Deus. É o mesmo Jesus, irmãos, que no capítulo de número 1, verso 5, abre na sua Bíblia. Capítulo 1, verso 5 de Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Agora leia comigo. Aquele que nos... Vamos de novo. Aquele que nos ama. Quem está dizendo isso? Jesus. Porque Jesus disciplina a quem Ele ama. Então, irmãos, para corrigir o pecado, Jesus foi aqui veementemente duro, firme. Não dava para tolerar aquele comportamento. Aquela igreja poderia morrer se não fizesse alguma coisa. O fato, muitas vezes, irmãos, é que nós não conseguimos associar na nossa cabeça a figura de Jesus que nos ama, que morreu na cruz, que se entregou por nós, que nos afaga, que nos pega no colo, que ouve as nossas orações, que é capaz de fazer tudo por nós, com exercício da sua disciplina, do seu amor. Com base no amor. É o mesmo Jesus, não é outro. Ele não mudou. É o mesmo Jesus. E todos aqueles que seguiram essa doutrina poderiam também sofrer consequências, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu penso, irmãos, e não estou sozinho nesse pensamento, que a igreja de Jesus, especialmente na nossa sociedade ocidental, ela vai sofrer uma perseguição muito terrível no que diz respeito se a igreja resolver ser pura de verdade. Ser pura de verdade. De ser voz profética mesmo, de dizer, existe uma alternativa muito boa, bíblica, satisfatória, plena, cheia de alegria, para quem quer viver uma sexualidade sadia do ponto de vista de Deus, marido e mulher. Quem quiser outro tipo de coisa, não vai encontrar espaço na Sagrada Escritura. E quem falar isso de forma clara, irmãos, vai ser perseguido ainda nesse país. Pode ter certeza disso. E vou dizer uma coisa para vocês, não tenho nenhum medo de dizer. Se nós fôssemos realmente fiéis à palavra de Deus, irmãos, a gente não poderia assistir determinados filmes e determinadas novelas. Sabe por que novela no Brasil faz sucesso? Porque tem quem assiste. Minha irmã, não tem nada melhor para você fazer na tua vida do que assistir novela? Desculpa. Especialmente da Rede Globo. Você não é capaz de ler um capítulo da Bíblia. Às vezes passa o ano inteiro, não lê um capítulo da Bíblia, mas seguiu a novela 6 meses, 7 meses. Você seguiu a novela. E quer que a tua cabeça seja boa. E quer se livrar das tuas angústias. E quer acertar com o teu marido. Quer ter uma vida boa com o seu marido. Mas o que formata a cabeça, muitas vezes, o pensamento das pessoas, é o que está na novela. É uma obediência, uma agenda promíscua que está por trás de tudo isso. E a gente está ali pacientemente, abrindo a nossa cabeça durante 1 hora por dia, ouvindo aquele lixo, irmãos, que nasceu no inferno. Sem contar determinados filmes, irmão, que quando quem tem TV a cabo vê lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nas TV a cabo tem lá conteúdo adulto. Quem disse que adulto deve assistir aquilo? A gente fica preocupado assim, como se essas coisas, esse pensamento, essa sedução toda,
Entendeu? Se estivesse muito longe da gente, está dentro da nossa casa. Está dentro da nossa casa. E a gente coloca lá o troninho nosso. E se prostra diante desse Deus odierno, contemporâneo, chamado sexo. Como é que a gente vai mudar, irmão? Bom, eu não assisto novela faz muito tempo. Graças a Deus estou livre desse negócio. Alguns filmes, irmãos, está ficando complicado. Às vezes vamos assistir uns filmes com as crianças. Eu tenho que toda hora estar lá no controle. Não dá, não dá, não dá, não dá. Até eu cheguei para os meninos e falei, não assisto mais esse negócio. Chega. Vamos se desenho. E sem muita explicação, um garotinho de 8 anos, quando aparece um negócio, ele olha para mim. Ih, pai. Sem muita explicação, já sabe. Enquanto eu, com 14 anos, estava com estilingue no pescoço, correndo atrás de pardal. Rolinha. Aí. Como é que faz, irmão? Nós precisamos tomar uma atitude. É ou não é? Aí, irmãos, o que Jesus fala? Olha, isso aí eu não estou satisfeito. Não dá não. Não tem jeito. A quem se purificar dessas coisas, quer abandonar esse caminho, aí Jesus diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Deixa eu investir mais pelo menos 2 minutos numa coisa aqui. Essa expressão, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Essa expressão, segundo um comentarista, eu achei fantástica, irmãos. Quer dizer o seguinte, qual é a obra de Jesus? Ele veio a esse mundo, revelou Deus o Pai, destruiu as obras do diabo, curou os enfermos, trouxe salvação, morrendo na cruz, ressuscitou ao 3º dia. Foi ou não foi? Subiu aos céus, está lá aguardando o dia em que ele vai voltar. Essa é a obra de Jesus na nossa vida. Aí Jesus fala o seguinte, quem guardar isso até o fim é vencedor. Mas sabe o que está acontecendo com a gente, irmãos? Parece que os crentes hoje vivem num tempo em que parece que isso não é suficiente mais para ele. Tem que ficar inventando coisa. Um dia tem que ter um culto diferente, um dia tem que entrar com a arca. E todo mundo carregando. Não, gente, isso aí já foi, a arca foi ano passado. Não, esse ano tem que ser candelabro. Aí entra com candelabro e vela em cima. Não, isso aí já foi também. Não, agora tem que ser 10 taças de óleo ungido, cada um de uma cor. Mas está na Bíblia? Não, não tem problema estar na Bíblia, mas cada cor quer dizer alguma coisa, porque as cores têm influência. Não é? Vamos fazer um culto diferente? E aí tem assim, o azul é unção não sei do que, o verde deve ser unção do Palmeiras, o azul é unção do Cruzeiro, o azeite preto e branco, faz metade, assim, é Corinthians. Sei lá. E unge a turma, aí vai. Então assim, parece que Jesus não satisfaz mais a turma. Tem que ficar inventando coisa. E não dá, né? Quem guardar até o fim as minhas coisas, irmãos, é vencedor. É vencedor o quê? Vamos fazer a retrospectiva. Como é que foi a introdução do reverendo Hernandes, que eu achei muito própria? Para vencer na vida, eu tenho que me associar a algum tipo de grêmio ou de sociedade, ainda que seja antibíblica, para que eu seja favorecido em alguma coisa e preserve o meu comércio, preserve o meu ganho, preserve o meu dinheiro. Isso é sério, hein? Olhe bem para mim, isso é muito sério. Ou você tem parte com Jesus, ou a obra dele é suficiente na sua vida. Ou ele preenche o seu coração, ou nada mais vai preencher. Não venda sua alma. Para nada e para ninguém. Cuidado com os grupos com os quais você se compromete. Cuidado com as pessoas com as quais você tem que vender sua alma. Cuidado com as mentiras com as quais você se compromete para se dar bem na vida.
É a tua alma que está em jogo. Ao vencedor. Ao vencedor. Este vencedor, irmãos, para finalizar, será aquele que há de reger as nações. Você sabia, irmãos, que o apóstolo Paulo diz em Coríntios que nós, os justos ou os santos de Deus, haveremos de julgar as coisas. Por quê, irmãos? Porque em Cristo, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos um novo status espiritual. Estamos nele pela graça de Deus. Então, quando ele estiver julgando as nações que perseguiram os cristãos, julgando as nações que simplesmente serviram, irmãos, de braço divino, julgando aqueles, irmãos, que não receberam Jesus. Quem vai estar com Jesus? Aqueles santos, irmãos, que morreram na sua fé, que não abriram mão de sua fé, que não se associaram com nenhuma coisa por causa de dinheiro. Mas agora estão ali, junto com Cristo, na eternidade, reinando para todo sempre, olhando aquele nos olhos, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, olhando para ele para todo sempre, na eternidade, irmãos. Isso não tem preço. Não comprometa sua alma. Moça, rapaz, não comprometa sua fé por causa desse rapagão. Você não sabe, não conhece ele ainda. Moço, conhece essa moça? Cuidado com as Jezabéis por aí. E cuidado com os Acabes, que pode levar a gente para o buraco. A fé dele, a fé dela, é a fé verdadeira na Sagrada Escritura. Pensa bem nisso. Não comprometa sua alma. Você entendeu, irmão? Quem entendeu?